Você já parou para se perguntar o que é o mal? De onde ele vem? Qual é sua função? Ele é algo natural do universo? É algo feito? Nesse vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso. E a base cultural para esse vídeo é um filme um tanto quanto improvável. Olá, meu nome é Gabriel, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este não é um assunto fácil de conversar sobre, não é um assunto simples de digerir, então vamos começar a falar sobre o filme e o assunto logo engata. Hoje eu vou falar do filme A Profecia de 1976, dirigido por Richard Donner. Esse filme marcou os anos 70 por unir o terror sobrenatural a reflexões morais. Mesmo que naquela época nem todos os telespectadores entenderam a mensagem moral do filme, não tem problema, nós vamos falar disso hoje. O filme começa com o Sr. Thorne, ele é um embaixador. No começo do filme ele trabalha na Itália. Ele e a esposa dele perdem o primeiro filho no parto. Uma cena muito triste, até porque eles queriam muito ser pais. E para munir a esposa dele do sofrimento, ele resolve adotar um bebê. Mas o contexto em que ele adota o bebê é o problema. Por quê? Logo depois que o filho dele falece no parto, antes da esposa dele saber que o bebê faleceu no parto, lá havia um padre chamado Padre Spileto. Nesta noite, Sr. Thorne. Ele chega para o Sr. Thorne e oferece para o Sr. Thorne adotar um bebê e não contar para a esposa dele, a Catherine, que o filho faleceu no parto e adotar como se tivesse sido o filho que nasceu ali. E o Sr. Thorne, ele um pouco relutante com isso, mas sentindo muita dor, muito pesar, ele aceita adotar o bebê para que a esposa não sofra tanto. E você nota que o padre, ele tenta desconversar, o padre não fala realmente de onde vem esse bebê. O Sr. Thorne inclusive pergunta, e a família desse bebê, a mãe dele? O Padre Spileto, ele consegue desconversar dizendo: não, fica tranquilo, esse bebê não tem família, a mãe dele faleceu no parto, ninguém vai sentir falta, pode adotar esse bebê. Ele fala, inclusive, esse bebê é parecido com o seu, sua esposa nunca vai perceber, não queira que sua esposa sofra, adota esse bebê, pode ficar com esse bebê, adota ele como se ele fosse seu filho. E com uma certa dificuldade, mas o Sr. Thorne realmente adota o bebê. Certo? O filme segue, a vida dele segue, a carreira do Sr. Thorne cresce, ele vira embaixador dos Estados Unidos na Grã-Bretanha, eles vão morar em Londres. A vida dele segue normal e o bebê, que eles nomearam Damien, cresce, já dá pra ver ele como uma criança. E um certo dia, no aniversário deles, eles dão uma festa de aniversário no jardim da mansão deles, uma mansão enorme, linda, que eles passam a morar em Londres. Eles dão uma festa de aniversário pro Damien. E no filme tá tudo lindo, dá pra ver as crianças brincando, tem um carrossel, tem fotógrafos, tem um monte de criança brincando, correndo pra cá, correndo pra lá. Nota-se que o Sr. Thorne já é uma pessoa importante porque tem políticos ali na festa, tem até militares de alta patente ali na festa. Tudo ocorrendo normal. Até que aparece a figura do cachorro, o Rottweiler. O cachorro visualmente normal, é um Rottweiler normal visualmente. E ele aparece por ali, as pessoas não parecem incomodadas com a presença do Rottweiler ali, é um cachorro
para as pessoas, possivelmente era o cachorro do Sr. Thorne. O cachorro tá por ali, olha para as pessoas notam a presença dele, mas não se incomodam. Mas a babá do Damien observa o cachorro, olha o cachorro nos olhos. O cachorro, o Rottweiler, olha nos olhos da babá e a babá sai. A festa continua, a festa ali do lado de fora da mansão, né? A babá entra na casa e daqui a pouco a gente vê ela numa janela lá em cima, ela sai pela janela com uma corda no pescoço e grita: "É por você, Damien, que eu faço isso, é por você!" E se joga com a corda no pescoço, de lá de cima. Cena trágica, pessoas correndo, gritando, fim da festa. Por ter sido uma festa de um filho de alguém importante, o embaixador, tinha pessoal da mídia ali. Tinha fotógrafos e, enfim, saiu nas manchetes o que aconteceu. E no dia seguinte o Sr. Thorne foi trabalhar e ele foi abordado por um monte de pessoas chegando ali na embaixada. Ele não quis falar sobre o que aconteceu, mas num certo momento ele já estava trabalhando e ele recebe um aviso ali de que tem um padre querendo falar com ele e diz que é muito importante. Ele fala: deixem o padre entrar. Quando o padre entra, o padre diz simplesmente isso: não temos muito tempo. Tem que escutar o que vou dizer. Muito bem, o que é? Tem que aceitar Cristo como seu Salvador. Tem que aceitá-lo agora. Não temos muito tempo, o senhor deve aceitar Cristo como o Salvador. Por mim, tudo bem a questão do Cristo como Salvador. Eu sou judeu, mas respeito demais o cristianismo. Aceite Cristo como Salvador, tá ótimo. Mas imagina você está trabalhando, está no seu escritório, entra um padre super nervoso falando: você tem que aceitar Cristo como Salvador. Depois de uma cena como aquela, você fica no mínimo tenso. Só que o Sr. Thorne, não necessariamente ele é ateu, mas ele é cético ali, ele não é religioso. Ele fala: ó, desculpa, padre, mas eu não tenho tempo para isso, achei que o que o senhor tinha para dizer é muito importante, então por gentileza se retire, eu tenho que trabalhar. O padre não quer sair, ele precisa falar, passar a mensagem para o Sr. Thorne. Ele fala: não, eu estava lá quando o seu filho nasceu, eu vi a mãe verdadeira dele, você tem que aceitar Cristo como Salvador. E começa: não, você tem que sair daqui, não, você tem que me ouvir. E começa aquela discussão ali. Eu vi a mãe dele. Minha esposa. Eu vi a mãe dele. Está falando da minha mulher. Eu vi a coisa que deu a luz Isso é dele. alguma chantagem? O que é que o senhor quer? O que é que está tentando me dizer? A mãe dele é uma fêmea do chacal. Está tudo em ordem, senhor. Seguranças tiram ele dali. E na hora que o padre está saindo, estão tirando o padre da embaixada, tem aquela icônica cena em que o fotógrafo tira algumas fotos do padre. E em todas as fotos tem um risco, assim, parece um risco, como se o risco estivesse atingindo o padre. Mas essa parte eu vou deixar para vocês assistirem. Eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, até para que você possa assistir. É um filme que não foca no medo, não foca no susto. O medo não é em cenas específicas, o medo é sobre a situação em geral. Qualquer pessoa acima de 18 anos pode assistir o filme, você não vai ficar com medo. Não usa técnicas modernas para te assustar, você não vai ficar com medo, pode assistir, e é um filme muito bom, acredito que você vai gostar. Então eu não vou contar exatamente o que é a cena do risco, um traço que aparece assim nas fotos do padre. Agora, saindo um pouco do quadro do filme, o que é o demônio? Muitas religiões vão dar várias explicações diferentes, mas suas palavras em geral vão resumir em uma coisa: o mal puro. Então o objetivo deste vídeo, que vai ser dividido em duas partes, na primeira parte a gente vai falar sobre o que é o mal, que vários filósofos falam sobre o que é o mal. No segundo vídeo a gente vai tratar sobre a omissão a ele, omitir-se, ter consciência do mal e não fazer nada com relação a isso. Mas isso fica para a segunda parte do vídeo. Então serão dois vídeos. No primeiro vamos conversar sobre o que é o mal. E quem melhor para a gente começar a observar e analisar do que Santo Agostinho? Santo Agostinho não acreditava o mal como uma força por si só, uma força criadora capaz de fazer coisas. Mas Santo Agostinho via o mal como a omissão do bem. Santo Agostinho
antes de se converter ao cristianismo, ele era maniqueísta. E o maniqueísmo, resumidamente, é uma crença que acredita que o universo se rege por duas forças extremas, o bem, que é a luz e o espírito, e o mal, que é as trevas e a matéria. Mas ele deixou de acreditar nisso porque, dessa forma, nessa visão maniqueísta, o mal é tão forte quanto o bem. E ele, como cristão, entende que Deus é soberano, Deus é absolutamente bom. Então, voltando agora para a questão que Santo Agostinho levantou de que o mal é a ausência do bem, Santo Agostinho chegou à conclusão de que o mal não é uma substância, mas a privação do bem. Em latim, malum est privatio boni. O mal é a privação do bem. Ou seja, o mal não existe por si só, como uma força criadora. Ele é como uma sombra, que só existe na ausência da luz. A função do mal, segundo Santo Agostinho, é de ter uma função pedagógica. Ele mostra um contraste necessário para entendermos a bondade divina. Um exemplo rápido. Se não fosse pela guerra, não daríamos valor para a paz. Se não existisse doenças, enfermidades, a gente não valorizaria, não daríamos o devido valor à saúde. Então é um contraste necessário para que a gente possa compreender o bem divino. O que já nos conecta com a visão judaica sobre o mal. No judaísmo, Deus é o criador de tudo, e ele inclusive criou o que nós chamamos de mal. E isso está visível em Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio a guerra. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ou seja, o mal não é uma força em oposição a Deus, mas sim uma parte da realidade com função moral e pedagógica. Eu sei, é muito difícil de aceitar e entender que o Holocausto, por exemplo, tem uma função pedagógica. Que o que aconteceu em 10 de outubro em Israel tem sua função pedagógica. O que aconteceu e ainda está acontecendo na Ucrânia é pedagógico. É muito difícil de acreditar nisso, muito difícil de compreender, mas algumas coisas na vida, nessa experiência terrena, a gente não necessariamente precisa compreender completamente, sim aceitar. Voltando rapidinho para o cristianismo, para Santo Agostinho, o anticristo, mencionado nas escrituras, não é a origem do mal, mas a encarnação máxima da negação de Deus, da negação do bem. Ele é um símbolo de um ser humano ou de um sistema que recusa completamente Deus, tornando-se vazio em bondade e pleno em corrupção. Se isso te lembra alguma coisa nos dias de hoje, fica por você. Assim, o anticristo representa a humanidade no ponto máximo de afastamento de Deus. Eu gostaria de acrescentar aqui mais um filósofo que falou muito sobre o mal, que é Confúcio, que viveu na China, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, que ele via o mal também como ausência do bem, mas como ausência moral. Ele nunca disse que não acredita em demônios, mas ele via o assunto demônio ou a questão espiritual, espíritos maus, como um assunto completamente desnecessário. A visão confucionista do mal se trata da desordem moral. Confúcio não falava do mal como forças sobrenaturais. O mal nasce do afastamento do caminho correto, que ele chama de Dao, da falta do autocultivo, da educação moral e do respeito às tradições. Isso te lembra alguma coisa no campo político e social nos dias de hoje? Principalmente no Brasil, estupidificando a população, começando pela jovem, você abre caminho para o mal, porque você fecha a porta para a moral, para as virtudes, portanto para o bem. Olha, assiste esse vídeo. Ei, comunista, você é pacifista? Não, meu sonho é jogar bola com a cabeça de Ei, comunista, você é pacifista? Não, meu sonho é jogar bola com a cabeça de
nada novo para você, você sabe que essas coisas estão acontecendo. Você não mora numa caverna, você está assistindo esse vídeo, você tem acesso à internet, você sabe dessas coisas, não é nenhuma novidade. Essa é a esquerda brasileira. E o próximo vídeo, a gente vai falar sobre a omissão ao mal. A gente falou um pouco sobre o filme e sobre o que é o mal. No próximo vídeo a gente vai falar também sobre esse filme, só que a gente vai focar na omissão ao mal. Você tem consciência do mal, você sabe que ele existe, mas você não faz nada com relação a isso. E dando várias desculpas. Não é problema meu, eu não sou político, eu não tenho poder, eu não influencio as pessoas, não posso fazer nada. Vou ficar em casa no sofá. Isso é omissão. Ó, essa parte do vídeo eu tô gravando por desencargo de consciência, tá? Pode notar que todos os vídeos que eu fiz até agora, eu fiz com essa câmera lá distante e o celular aqui do meu lado, que marcou os anos 70 por ter unido o terror espiritual a questões morais. Aí, cara, eu gravei o vídeo quase inteiro com a câmera, essa. E quando eu terminei de gravar, cara, essa câmera parou de funcionar e não salvou. Eu perdi tudo. Então eu gravei esse vídeo só com o celular. Entenda o que você quiser, eu entendi o recado, mas que se dane, eu gravei o vídeo no iPhone no 4K e eu vou continuar gravando os vídeos assim. Então, assim, eu não realmente preciso que você acredite em alguma coisa, nem na história que eu tô contando. Eu só tô gravando porque eu achei muito doido o que aconteceu. Foi eu terminar de gravar e a câmera parou de funcionar. Tirei o card de dentro da câmera, tentei passar pro computador, não salvou. Eu tive que gravar tudo de novo usando só o celular. Beleza, eu entendi o recado. Foi só por desencargo de consciência que eu gravei esse vídeo. Então os próximos vídeos que eu vou gravar no canal por um bom tempo vai ser só com o celular, mas tá bom. A câmera do iPhone é muito boa. Beleza. Valeu. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque tem muito conteúdo para ver, inclusive em breve a parte 2 desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. E com sua riqueza e poder ele estabelecerá seu reino falso sobre a terra, recebendo suas forças diretamente de Satã.